E aí, seguindo aqui no nosso conteúdo, a gente vai discutir a respeito agora um pouco do Nietzsche, né? A gente já tinha comentado um pouco a respeito dele, que ele foi um filósofo, digamos assim, um filósofo da modernidade, um pós-moderno, digamos assim. E o Nietzsche, ele tem aqui alguma discussão para a gente, certo? Começando, ele diz o seguinte para a gente, né? Pense a respeito. E ele faz aqui algumas incomodações aqui para a gente. Se a vida humana surgiu em determinado momento da história, isso quer dizer que um dia ela não existiu, certo? Ou seja, se eles estão dizendo que nós surgimos em um determinado momento, então em algum momento nós não existimos. Meio óbvio, né? E ao mesmo tempo questionador. O que quer dizer também que o conhecimento humano não existia. Ou seja, se o ser humano em algum momento não existiu, obviamente que o conhecimento do ser humano também não existia, certo? Isso pode nos fazer pensar que a razão humana e o conhecimento que é produto dessa razão humana são apenas invenções humanas, certo? Porque em algum momento eles não existiram e aí quando a gente passou a existir, a gente teria inventado isso, tanto a razão humana como o conhecimento. Que possivelmente para o universo não tem a importância como costumamos achar que ele tem. Ou seja, na prática ele está querendo dizer assim, nós seres humanos, diante de toda a imensidão do universo, não somos tão importantes como a gente pensa que é, certo? E aí ele vai dizer o seguinte aqui para a gente no final. Essa é a perspectiva do Nietzsche, certo? Que é o que a gente vai discutir no próximo texto. E aí a gente começa aqui, nesse texto que fala sobre a invenção do conhecimento, que é um texto do Nietzsche. A gente vai fazer a leitura e assim como a outra aula, a gente vai voltar para discutir os pontos. Em algum remoto rincão do universo cintilante, que se derrama em um sem número de sistemas solares, havia uma vez um astro em que animais inteligentes inventaram o conhecimento. Foi o minuto mais soberbo e mais mentiroso da história universal, mas também foi somente um minuto. Passados poucos fôlegos, a natureza congelou-se o astro e os animais inteligentes tiveram de morrer. Assim poderia alguém inventar uma fábula e nem por isso teria ilustrado suficientemente quão lamentável, quão fantasmagórico e fugaz, quão sem finalidade gratuita fica o intelecto humano dentro da natureza. Houve eternidades em que ele não estava. Quando de novo ele, o intelecto humano, tiver passado, nada terá acontecido, pois não há para aquele intelecto nenhuma missão mais vasta do que conduzisse além da vida humana. Ao contrário, ele é humano, e somente seu possuidor e genitor o torna tão pateticamente como se os gonzos do mundo girassem nele. Mas se pudéssemos entender-nos com a mosca, perceberíamos então que ela boia no ar com esse fatos e sente-se em si o centro voante deste mundo. Não há nada tão desprezível e mesquinho na natureza que com um pequeno sopro daquela força de conhecimento não transbordasse logo como um odre, e como todo transportador de carga quer ter seu admirador, mesmo o mais orgulhoso dos homens, o filósofo, pensa ver todos os lados, os olhos do universo telescopicamente em mira sobre seu agir e pensar, certo? É um texto do Nietzsche, que ele escreveu no ano, escreveu ainda no século XIX, foi publicado no ano de 1996. Então a gente vai fazer o mesmo exercício aqui e tentar explicar ao máximo esse texto aqui do Nietzsche para vocês. Em algum remoto rincão do universo, ele diz o seguinte, né? Ele diz o seguinte, animais inteligentes inventaram o conhecimento, certo? Esse é o momento, ele faz referência aqui ao momento em que os seres humanos começaram a se desenvolver e começaram a desenvolver o pensamento, certo? Vocês viram, por exemplo, isso nas aulas lá de história lá do sexto ano, certo? Com o processo de desenvolvimento do homem primitivo. Então ele vai dizer aqui, em algum momento, animais inteligentes inventaram o conhecimento. É isso que ele vai dizer aqui. Na verdade, esse texto ele é um texto em tom de ironia do Nietzsche, né? Meio que debochando, porque ele acreditava que o homem se achava muito superior ou muito especial porque tem conhecimento, porque tem o intelecto, certo? E aí o Nietzsche segue dizendo o seguinte: foi o minuto mais soberbo e mais mentiroso da história universal, mas também foi somente um minuto, né? Ou seja, depois de alguns instantes, o que ele está querendo dizer com isso? Mas também foi só um minuto. Por quê? Porque ele acredita que a nossa história, a história do universo, a história da humanidade, é apenas um sopro de tempo se você considerar toda a existência, todo o universo, certo? Então, por mais que a gente já exista há alguns milhões de anos, o ser humano e as suas versões mais primitivas, dentro da ótica de uma questão universal, de uma questão cosmológica universal, essa existência do ser humano, na verdade, é apenas um sopro. Por isso que ele vai dizer aqui, mas também foi somente um minuto, ou seja, porque a nossa existência, na verdade, seria bem passageira,
de acordo com o que ele crê. Passados poucos fôlegos da natureza, congelou-se o astro e os animais inteligentes tiveram que morrer, ou seja, a nossa existência teria acabado, né? Isso é apenas uma especulação do Nietzsche, tá bom? Seguindo, assim poderia alguém inventar uma fábula e nem por isso isso teria ilustrado o suficiente quão lamentável, quão fantasmagórico e fugaz, quão sem finalidade e gratuito fica o intelecto humano dentro da natureza. O que ele está querendo dizer aqui? O intelecto, o que significa o intelecto humano? Né? É a capacidade de pensar, né? O intelecto humano, a nossa inteligência. E aí o Nietzsche, ele meio que está querendo dizer o seguinte, ó, vocês acham que o ser humano é muito especial porque é intelectual, porque pensa, por desenvolver o pensamento, mas a nossa existência é tão pequena diante da vastidão do universo que esse intelecto humano, ele é insignificante, na verdade. Ou seja, e aí ele vai dizer, por isso que ele vai dizer, quão fantasmagórico, fugaz e com sem finalidade tão gratuito fica o intelecto humano. Ou seja, quando a nossa existência acabar, como o intelecto humano ele depende do ser humano para existir, se quando a nossa existência acabar, de acordo com Nietzsche, automaticamente o intelecto humano vai ser insignificante, certo? Houve eternidades, ele segue dizendo aqui, em que ele não estava, quando de novo o intelecto humano tiver passado, nada terá acontecido, certo? Ou seja, existiu aí eternidades, ou seja, eras geológicas, por exemplo, em que o ser humano não existia e, consequentemente, o pensamento humano não existia, certo? E aí o que vai dizer? Pois não há para aquele intelecto nenhuma missão mais vasta que conduzisse além da vida humana, ou seja, todo o intelecto humano, todo o pensamento, toda a ciência humana, na verdade, giram em torno do indivíduo, que somos nós, das pessoas. E se um dia, por exemplo, o ser humano for eliminado do universo, digamos assim, o pensamento humano, o intelecto também não vai ter sentido nenhum, certo? Por quê? Ao contrário, ele é humano e somente seu possuidor, genitor, o torna tão pateticamente como se os gozos do mundo girassem em torno dele. Ou seja, como o intelecto ele depende do pensamento humano, como o conhecimento depende do ser humano, ou seja, nós, os seres humanos, tornamos esse intelecto tão importante, né? Como se o pensamento, como se o intelecto humano, como se o mundo todo girasse em torno do pensamento humano. Ou seja, na prática, é uma perspectiva em que o ser humano ele se coloca como se estivesse no centro do universo, por exemplo, pelo fato de ser pensador, né? Porque a gente tem sempre a ideia de achar que nós somos melhores do que os outros animais. Por quê? Porque nós pensamos, porque somos animais racionais. E esse é um dos pontos que o Nietzsche está criticando aqui, certo? Essa ideia do ser humano se achar melhor, ou se colocar no centro do universo, porque é um ser racional, porque pensa. Ou seja, como vocês lembram, tinha aquele movimento filosófico que pregava a ideia de racionalidade humana, de que a racionalidade humana poderia governar o mundo. E aí vem o Nietzsche e dá uma sapatada nesses caras, certo? Em que sentido? No sentido de dizer que a racionalidade humana, na verdade, só existe por causa do ser humano e que se um dia nós deixássemos de existir, consequentemente a racionalidade humana seria insignificante, ou seja, ela deixaria de existir com a gente também, certo? Mas se pudéssemos entender como a mosca, por exemplo, perceberemos então que ela boia no ar com esses fatos, né? E sente em si o centro voante desse mundo. Ou seja, ele compara o ser humano com uma mosca comum, e ele também diz que a mosca também se coloca como o centro do universo, né? Como se ela também se achasse no centro do universo. E é o que ele está querendo aqui. Ele quer que a gente se coloque na condição da mosca, que é um inseto insignificante, para que o ser humano, diante de toda a sua racionalidade, para que ele se veja o quanto que ele é insignificante. Porque da mesma forma que o ser humano, a mosca também acha que é o centro do universo, certo? Isso de acordo com o Nietzsche, tá bom? E ele segue dizendo aqui, não há nada tão desprezível e mesquinho na natureza que com um pequeno sopro daquela força de conhecimento não transbordasse logo num odre, certo? Ou seja, e é o que ele vai dizer. Ou seja, qualquer coisa que existisse na natureza, que tivesse intelecto, que tivesse pensamento, automaticamente também se colocaria na mesma condição do homem, né? Ou seja, do homem que acha que é o centro do universo. Por isso que ele diz aqui, não há nada tão desprezível mesmo que na natureza que se tivesse intelecto, se tivesse essa força do conhecimento, também não se achasse, ou seja, não transbordasse como um ódio, ou seja, não se colocasse no centro do universo. Falando a grosso modo, o que ele está querendo dizer aqui? Se existisse o menor inseto do mundo, se ele tivesse conhecimento e olhasse para o universo,
provavelmente ele também se colocaria como ao centro do universo ali, só porque é um ser pensante, só porque é um ser racional. E como todo transportador de carga quer ter seu admirador, ou seja, o que ele está querendo dizer aqui? Ou seja, o que ele está se referindo a todo transportador de carga? Ou seja, todo indivíduo que pensa, né? Ou seja, o transportador de carga seria eu, o ser humano, e a minha carga seria o meu intelecto, o meu pensamento, a minha racionalidade. Mesmo o mais orgulhoso dos homens, e aí ele vai dizer o seguinte: como todo transportador de carga quer ter seu admirador, mesmo o mais orgulhoso dos homens, o filósofo, que ele vai dizer que o mais orgulhoso dos homens é o filósofo, ele inclusive é filósofo, Nietzsche, aliás, foi filósofo, e aí ele faz essa brincadeira. Ele pensa ver todos os lados, os olhos do universo telescopicamente em mira sobre o seu agir e pensar. Ou seja, o mais orgulhoso dos homens, o filósofo, ele pensa que tem a capacidade de enxergar com todas as perspectivas, né? E aí ele até faz uma comparação com a mosca por causa do olho da mosca, que enxerga para todos os lados, digamos assim. Então, resumindo aqui, esse texto do Nietzsche. Nietzsche acredita que o ser humano só se colocou no centro do universo como a coisa mais importante porque ele é intelectual, porque ele é pensante, porque ele é um ser racional. E aí o ser humano se colocou como melhor do que os outros animais porque ele considera que esses outros animais são irracionais, né? Nós temos essa tendência de separar os animais racionais e os irracionais. E aí, o que é que Nietzsche quer com tudo isso? Quer mostrar que nós, seres humanos, não são tão importantes assim como a gente tem a tendência de pensar, né? E a gente só se acha tão importante assim e tão especial diante da vastidão do universo porque a gente tem a capacidade de pensar, certo? Então é isso. Se vocês tiverem dúvida, voltem o vídeo ou mandem perguntas aí pelo WhatsApp. E qualquer coisa, podem ficar à vontade para perguntar sempre. Um abraço a todos e até a próxima aula. E vai ficando aí uma atividade para vocês também.